Olá, sou Carlos Eduardo e estarei junto com você nessa breve jornada de aprendizado do Prêmio Nacional de Inovação, edição 2018-2019, abordando nesse momento o Fundamento 5, Estrutura Favorável à Inovação. Antes de apresentarmos o Fundamento 5, propriamente dito, vamos entender alguns conceitos importantes que constituem o prêmio. A inovação é resultado de uma ideia, conhecimento, oportunidade, informação ou conceito que foi transformado em um conjunto de processos, em novos ou melhorados produtos, processos, relações com o mercado ou aspectos organizacionais do negócio. A inovação deve gerar resultados concretos, medidos por meio de efeitos positivos gerados sobre a organização. A gestão da inovação representa a governança sobre o ciclo virtuoso de retroalimentação do processo de transformação composto por planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e reprogramação. Alicerçando dos processos de transformação da inovação e sua gestão está um conjunto de fundamentos que sustentam a capacidade da organização em prover sistematicamente inovações que produzam resultados relevantes para a organização e para o seu negócio. O prêmio é composto por 11 macroprocessos, conforme a figura apresentada nesse slide. Porém, duas fases são especialmente importantes para as organizações: a autoavaliação e validação virtual. Nessas duas fases, a organização candidata ao prêmio realiza a interação com o sistema do prêmio, visando primeiramente responder conforme sua aderência às questões do instrumento de avaliação e depois apresentam evidências de resultado que sustentam a nota que atribuíram. Essa aula foi preparada para melhorar a participação das organizações no prêmio, abordando um dos fundamentos e as questões associadas a ele. É importante relembrarmos o objetivo do Prêmio Nacional de Inovação, que é reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e gestão da inovação nas organizações que atuam no Brasil. Dessa forma, o prêmio busca reconhecer as organizações em duas perspectivas distintas, chamadas de categorias. Uma para as organizações que produziram inovações relevantes, ou seja, com efeitos positivos. Essa é subdividida em 4 subcategorias: produtos, processos, marketing e organizacional. A outra para aquelas organizações que, além desses resultados, possuem implementados os fundamentos da capacidade de inovação, demonstrando elevada capacidade de gestão. Assim, o instrumento de avaliação do prêmio realiza o diagnóstico da organização por meio desses dois eixos: fundamentos da capacidade de inovação e resultados de inovação. Os resultados de inovação são avaliados pelo desempenho em métricas ou reconhecimentos da organização dentro de 4 temas específicos: competição, demanda e mercados, produção e distribuição, organização do local de trabalho e aspectos financeiros. As questões utilizadas para avaliar as organizações no PNI foram baseadas no Manual de Oslo, documento internacional produzido pela OEDC, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para avaliar os eixos dos fundamentos da capacidade de inovação, são abordados 10 fundamentos: liderança comprometida com a inovação, cultura de inovação, aprendizagem organizacional, estratégia orientada à inovação, estrutura favorável à inovação, recursos financeiros disponíveis para a inovação, pessoas orientadas à inovação, marketing para a inovação, processos habilitadores da inovação e relacionamentos com o ambiente externo. Esses fundamentos são avaliados por meio de 40 questões distribuídas igualmente, isto é, cada um dos 10 fundamentos é associado a 4 parâmetros. O fundamento Cultura de Inovação é o segundo dos fundamentos avaliados pelo instrumento do Prêmio Nacional de Inovação. Sua preocupação é com a capacidade da organização em promover o incentivo à sugestão de novas ideias e tomada de riscos calculados, o encorajamento ao desenvolvimento da autoconfiança e a reflexão sobre as mudanças necessárias à organização. A cultura organizacional é fundamental para a inovação, pois influencia todos os demais fundamentos. Ela diz respeito ao clima, aos valores e às crenças que permeiam toda a organização. Nesse sentido, a cultura de inovação é proveniente de uma orientação organizacional que enfatiza o empoderamento, a autonomia, o tempo para iniciativas pessoais, a disposição para trocar ideias, bem como a tolerância aos erros, a ambiguidade e a divergência. O fundamento Estrutura Favorável à Inovação é o 5º dos fundamentos avaliados pelo instrumento do Prêmio Nacional de Inovação. Esse fundamento leva em consideração que, a menos que a empresa possua uma estrutura favorável à inovação, é pouco provável que outros componentes do processo de inovação sejam bem-sucedidos. Nesse sentido, a organização deve preocupar-se com a capacidade de oferecer uma estrutura que estimule o processo de inovação, a criação de fronteiras permeáveis entre as áreas de negócio, ajudando a quebrar barreiras entre pessoas, funções e grupos. Muitas são as questões que devem ser atribuídas à estrutura favorável à inovação, mas para o PNI foram priorizadas 4 delas, a saber,
acesso a recursos, mecanismos de avaliação, comunicação aberta e equipes interdisciplinares. Vamos à explicação detalhada de cada uma delas. Essa questão avalia a disponibilidade de recursos, humanos, infraestrutura, equipamentos, etc., para o surgimento e implementação de novas ideias com potencial de sucesso. O foco é que a estrutura seja capaz de disponibilizar os recursos necessários para o desenvolvimento de inovações, garantindo que sejam bem-sucedidas. Assim, o instrumento estabelece uma escala de resposta sobre essa questão, onde no rótulo inferior a empresa disponibiliza esses recursos de maneira eventual, sem a existência de um planejamento estruturado. Se a organização se encontra nesse estágio, deve então sinalizar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, deve consultar o rótulo central, que nesse caso corresponde à existência de métodos de priorização de recursos que são aplicados frequentemente, tendo por base um planejamento formal dos investimentos. Se a organização atender esse rótulo, deve selecionar a nota 4. Se a organização julgar que está abaixo do rótulo central, mas acima do rótulo inferior, deve então escolher entre a nota 2 ou 3, por meio da percepção da sua maior proximidade com um desses rótulos. Se a organização entender que está acima do rótulo central, deve então consultar o rótulo superior. Nessa questão, o rótulo superior sinaliza as organizações que possuem processos fundamentados em metodologias estruturadas de análise de risco e capacidade de retorno sobre a implementação das novas ideias para, por consequência, disponibilizar os recursos e esses esforços. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 7. Igual ao caso anterior, se a organização achar que está abaixo do rótulo superior, mas acima do rótulo central, deve então escolher entre a nota 5 ou 6 por meio da percepção de uma maior proximidade com esses rótulos. Apenas para lembrar, a organização pode registrar no campo de notas o que levou à escolha de sua avaliação. Assim, poderá resgatar essa informação quando for registrar as evidências de comprovação na fase de validação virtual. Essa opção é válida para todas as telas de resposta de autoavaliação no sistema. Essa questão avalia o modo como a empresa analisa a contribuição dos funcionários para a inovação, visando a construção de uma estrutura de avaliação voltada para promover comprometimento e orientação aos colaboradores. O instrumento inicia com o rótulo inferior associado às organizações que avaliam a contribuição dos funcionários para a inovação através de ações informais, ou seja, sem uma estruturação metodológica e sem uma periodicidade definida. São organizações que já possuem preocupação com a avaliação, mas estas ainda são feitas por iniciativa pessoal, de gestores e sem método formalizado institucionalmente. Se a organização se encontra nesse estágio, deve então sinalizar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, da nota 1, deve consultar o rótulo central, que compreende organizações com processo de avaliação da contribuição do funcionário já estruturado, ou seja, amparado por método institucionalmente definidos. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 4. Como apresentamos anteriormente, as notas 2 e 3 são selecionadas quando a organização se identificar mais próxima do rótulo inferior ou central, respectivamente. Nessa questão, o rótulo superior representa as organizações que utilizam processos ou práticas de gestão para avaliação sistêmica por meio de indicadores e metas previamente definidos e alinhados aos objetivos estratégicos. Se a organização atender esse rótulo, deve selecionar a nota 7. Seguindo a regra que apresentamos, as notas 5 ou 6 são escolhidas quando a organização se percebe entre o rótulo central e superior, de acordo com a proximidade do texto que melhor a representa. Essa questão avalia a estrutura que suporta a comunicação, o compartilhamento e a disseminação de informações da empresa. O fluxo de informações é fundamental para a geração do conhecimento e, por consequência, para apoiar a inovação. O rótulo inferior indica a empresa que possui uma estrutura que suporta a comunicação, o compartilhamento e a disseminação de informações limitada dentro de cada área. Nesse caso, ainda não se percebe a disseminação de informações entre distintas áreas da organização, como, por exemplo, a área financeira e de produção. Se a organização se encontra nesse estágio, deve sinalizar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, da nota 1, deve consultar o rótulo central, que nesse caso corresponde a uma evolução transversal do fluxo de informações, onde a empresa já apresenta uma estrutura que permita a comunicação, compartilhamento e disseminação entre áreas afins e não mais somente dentro de uma mesma área. Se a organização atender esse rótulo, deve selecionar a nota 4. Por fim,
Caso a organização perceba-se acima do rótulo central, o rótulo superior sinaliza para organizações que detêm uma estrutura integrada de gestão da informação, onde a comunicação, compartilhamento e disseminação de informações flui de forma ágil entre todas as áreas e níveis. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 7. Como em todas as questões, as notas 2, 3, 5 e 6 são intermediárias entre os rótulos e devem ser selecionadas pela empresa quando ela percebe-se um pouco acima ou abaixo do rótulo que melhor a representa. Essa questão avalia a capacidade da estrutura da empresa em estimular e promover o trabalho em equipe quando a organização realiza esforços ou projetos voltados para a inovação. Nessa questão, o rótulo inferior refere-se à empresa que ainda limita seu trabalho em equipe somente dentro das áreas. São organizações que ainda não possuem estruturação de apoio à equipe interdepartamentais. Já o rótulo central corresponde à organização cuja estrutura existente já promove o trabalho em equipe entre os funcionários de diferentes áreas e níveis hierárquicos, ou seja, potencializa a sinergia dentro das diferentes áreas. E o rótulo superior compreende organizações que promovem, de forma estruturada, o trabalho em equipe para além das fronteiras organizacionais. Ou seja, são empresas que, além de utilizarem-se sistematicamente de equipes interdepartamentais, ainda interagem com clientes, fornecedores, parceiros ou até mesmo concorrentes em suas equipes de trabalho voltadas à inovação. Já aprendemos que a organização identifica o rótulo que melhor represente sua realidade. Se perceberem-se igual a um dos rótulos, deve selecionar a nota associada a ele, 1, 4 ou 7. Se perceberem-se entre dois rótulos, utiliza-se então as notas intermediárias, 2, 3, 5 ou 6, pela sua maior proximidade com um dos rótulos existentes. Muito obrigado pela atenção e não esqueçam de assistir aos próximos vídeos apresentando os outros fundamentos da capacidade de inovação e também os 4 temas de resultados de inovação.